Aí vem, beleza, a gente vem falando de unidade, de código de produto, trabalhar com fornecedor e tal. E aí vem, beleza, eu estou controlando isso tudo, estou fazendo isso já. E como é que tem a questão da frequência de conferência? Quando a gente fala em conferência, pessoal, realmente é aquilo. O sistema está ali rodando, eu estou rodando ali com eu mesmo, eu estou rodando com o colaborador. Mesmo, quando eu falo mesmo com vocês, mesmo vocês fazendo, é a garantia 100% de estar tudo ok? Você tem que, de vez em quando, fazer uma conciliação, tem que fazer uma conferência, né? Então, essa conferência é a contagem do seu estoque mesmo. Então, a gente não recomenda essa contagem, essa questão dessa conferência durante o período do dia. Porque durante o dia você está rodando, você está vendendo, você está comprando, está acontecendo. Beleza, isso pensando que é uma pessoa só, que seria talvez, mesmo durante o dia, seria a forma mais fácil. Imagina se tem dois, três. Fui ali e acabei de comprar o produto. Quem disse que depois, durante o processo de contagem, ninguém me chamou, ninguém me parou, alguém não tirou e pegou? Como é que eu vou saber isso? Porque você tem que contar isso e lançar em algum lugar, anotar em algum lugar. Até que você faça isso, já saiu lá. Contei 5. Virei para cá, alguém já pegou, eu acabei de anotar 5, se for caderno. Então, já deu diferença. Tá? É... E aí, claro, se você fizer isso, com certeza, tá? Vai dar errado. Geralmente não bate. Essa é a pior forma, vamos dizer assim, de fazer a contagem. A ideia é você definir um dia, um horário, né, de preferência, que você não tenha tanto movimento, ou que não tenha a questão do funcionamento aí do negócio, para que você faça essa contagem, essa conferência. A ideia é fazer com calma, é fazer conferindo, é realmente, ó, parei, tá aqui, eu não tive saída, eu não tive entrada, eu vou contar, vou lançar aí o formato, seja sistema, seja caderno, Excel, a forma que for, né, que é banco de dados, e aí, beleza, dali para frente, eu já tenho novamente as minhas movimentações. É, então, isso aí, realmente, considera isso aí de uma forma, né, mais séria, porque realmente deu qualquer diferença, seu estoque já está furado, aquele trabalho todo que você teve de fazer a contagem, chega lá na frente, tá dando diferença aqui. Já, poxa, já contou errado, já tá errado, e aí fica mais, como é que vamos dizer assim, mais chato, né? Vocês devem conhecer muito bem esse termo, que é o de fechado para balanço. Quando a gente fala isso de separar um dia, uma hora, aí, né, a gente que acompanhou bastante lojas que faziam isso aqui também, e que até dava na televisão, esse próprio problema que a gente teve com cada elétrico, mas aparecia saldo para balanço, fechado para balanço. O pessoal pegava ali um dia ou um pedaço do dia, né, um período da manhã ou um período da tarde, e eles definiam aquele dia como sem movimento, mas fechavam mesmo porta fechada. E o legal é que quando eles saíam disso, eles já saíam com um monte de promoção, né? Todo mundo, na verdade, adorava ouvir só fechado para balanço, né? Que, opa, tem promoção ali, se eu estiver precisando de alguma coisa, eles vão estar com algum mostruário, alguma coisa que deu diferença no estoque, ou que está, para quem trabalha com produto perecível, perto de vencer. A gente passa por isso muito em supermercado, o Vinícius comentou bem. Às vezes você tem lá na gôndola aqueles produtos ali que estão mais baratos. A gente vê isso hoje nas drogarias Araújo, né? Para quem tem, né, no seu meio a drogaria Araújo, a gente está perto ali dos caixas, aparecem. São dessas condições que geralmente eles fazem, são produtos que estão ali terminando, é só aquele restinho, vamos colocar em promoção para poder acabar com aquele ali, entendeu? E a frequência, claro, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser mensal, semestral, anual, da forma que você definir. Mas geralmente a gente define, ó, faz mensal, faz semestral, faz anual. O anual ainda bate, inclusive, com a obrigação fiscal, né? Para a maioria das pessoas. Então tem que ter uma conferência realmente contagem definida e realmente definida para que depois você consiga até fazer a entrega dessa informação para o seu contador, né? Ou para a esfera aí, na verdade, para poder fazer entrega, né, Vinícius? Essa parte, inclusive, da contagem, da conferência, ela influencia direto no fiscal, né? Que envolve ali a questão da obrigação, não é isso? Sim, sim. Querendo ou não, a gente já tem, né, algumas empresas que estão obrigadas a controlar o estoque mensalmente. Falamos aí do bloco K, do SPED fiscal. Tem empresas que têm que apresentar, nós vamos falar mais à frente a questão do inventário, que tem que apresentar o inventário, né, trimestralmente, empresas aí de lucro real, por exemplo, né, para o governo, né, através do SPED também. Mas tem todas as empresas classificadas no mínimo na última opção aí, que é o anual. Nós vamos falar mais à frente também onde que vai se encaixar isso junto com a contabilidade. Então, tem essa obrigação, mas eu chamo a atenção aqui de outro ponto, Roberto. Eu estava conversando, né, esses dias aqui com a Giovana é a nossa mentalista aqui da parte de certificação digital, e
Hoje, na parte nossa de certificado, as mídias, etc., né, a gente também faz esse controle. E é importante a gente mostrar também a congruência, né? Não é só é, pensar, falar e não agir. O nosso é reto. A gente É. pensa, fala, ensina e age. E aí a Giovana é testemunha, né, até os nossos outros agentes de registro em outras cidades, mensalmente eles fazem a contagem. Então é importante entender que, independente do volume, todo o sistema ele é burro. Inteligentes são vocês que preenchem o programa. E por mais que ali o programa se aperte o botão e te deu a quantidade X de saldo, será que no físico está batendo? Roberto falou anteriormente da contagem. Será que Então, alguém não chegou ali e entregou um produto? mensalmente eu encho o saco da Giovana, Giovana, ó, cadê o saldo do dia 30, do dia 31 do mês anterior? Ela vai lá no estoque de mídias e conta quantos cartões de certificado tem, quantos tokens, quantas leitoras e me passa, para eu confrontar e ver se o saldo bate. Então, realmente não tem muito segredo, não. É pegar o seu controle, seja o software, uma planilha de Excel, e fazer contagem. E aí é importante definir a frequência. Anual basta? Semestral, semanal, diário, mensal? Cada negócio, né, vai ter sua particularidade. E aí vem um detalhe também, pessoal, de quando eu devo repor meu estoque. A gente veio falando das origens da compra e por aí vai. E sem o controle, como é que você vai conseguir responder essa pergunta? É no olho? Ah, mas eu estou trabalhando com mais duas pessoas. Ah, mas ali na empresa eu realmente eu consigo ver ali todo dia. Consegue mesmo? Você está todo dia lá dentro? O tempo inteiro que a empresa está aberta? Aí chega um cliente, ah, eu quero levar todos esses aqui naquele momento exato que você saiu. Aí a pessoa que vê, ah, tem que falar, ela vai e não te fala. É como o Vinícius falou, a inteligência está na pessoa. O sistema ele vai te auxiliar, mas o controle mesmo está na mão. Então, existem três condições que geralmente se usa aí de controle para poder definir essa questão de reposição do estoque. Então, faça esse controle para que você consiga ter a definição de quantidade mínima. Ah, aquela quantidade é a quantidade mínima que eu tenho que ter para conseguir trabalhar. Sem aquilo, realmente, eu não. Passei disso, eu não consigo, na verdade, mais operacionalizar. Esse é um cuidado muito grande para quem trabalha com produção, deve ter. Ah, eu tenho um mínimo para produzir. Estourei isso aqui, já era, eu não consigo fazer. Imagina você parado porque, por algum motivo, passou batido a compra daquele material. E você precisando entregar correndo, vou só piorando, né? E você precisando entregar aquilo ali com urgência. Olha o problemão. Existe também uma definição de quantidade máxima, pessoal. Essa quantidade máxima é aquilo, ah, não, eu sei que aquele produto ali eu posso ter sempre 100 ali, passou de 100, eu realmente estou estocando a mais à toa, aí pode ser por questão de validade, né? Então, essa questão da quantidade máxima é mais para você não comprar a mais. Para você ter ali, ah, não, meu estoque é isso mesmo, eu estou acompanhando, então é 100, se eu tiver em 100, tá bom. Tá? A quantidade máxima é para isso. E nós temos a questão do ponto de posição. Aquele ponto que chega, que é aquele alerta, e que ele fala: olha, você chegou num ponto que você deve comprar mais, porque daqui a pouco você fica sem. Então é aquele ponto, vamos dizer, de alerta, não é o ponto crítico igual a quantidade mínima, mas sim aquele ponto de posição onde, ah, chegou aqui, opa, vamos lá comprar. Ah, chegou aqui, vamos lá comprar. Você está sempre trabalhando, está sempre rodando ali para que você não pare. Tá? O ponto de reposição ele é exatamente para isso. E para que você tenha essas três definições, você tem que estar controlando todo o resto. Tem que controlar as entradas e saídas de forma correta no seu estoque. Porque senão sempre vai ficar naquilo, é no olho. Você vai depender de você acompanhar, de uma pessoa tá ali, né, sempre te falando, né? Esse falar é complicado, né? Porque eu falar, às vezes depende da pessoa não esquecer. E aquilo, vendeu um, vendeu dois, vendeu três, no terceiro já esqueceu aquilo que foi lá atrás, né? A gente pegou isso num cliente, né, Lawrence? O cliente estava com essa dificuldade de tentar trabalhar isso, né? Nossa, eu estou sempre comprando, eu estou estourando a minha quantidade. Outro dia eu fiquei sem. E ele não vinha fazendo isso, né? E a gente, né, na verdade, começou a conversar com ele, não foi isso? Até você que conversou com ele, né? É, o ponto-chave aí realmente é o ponto de reposição. O ponto-chave é o ponto de reposição. Um detalhe nesse processo que é muito importante é o seguinte: o empresário ali, ele começa a analisar a sua demanda, seja de produção ou de venda, o que ele está vendendo, tá?
E quando a gente fala de ponto de reposição, pessoal, entra algumas variáveis, alguns fatores que precisam ser levados em consideração para você calcular esse ponto de reposição. Então, a quantidade mínima que o Roberto falou, menos disso aqui eu não consigo. Agora, o ponto de reposição entra variáveis, por exemplo, quanto tempo o meu fornecedor vai precisar para fabricar aquele produto? Quanto tempo de logística vai ser necessário para aquele produto ser entregue até mim? Então, o ponto de reposição, ele é ele é maior do que a quantidade mínima, né? Ele fica intermediário ali entre a mínima e a máxima. Ela tem que ser menor que a máxima e maior do que a mínima. Então, tem que se analisar a operação do cliente para identificar essas variáveis. O meu fornecedor é um fornecedor estrangeiro, então, na hora que chegar no Brasil, tem todo um processo de desembaraço aduaneiro que precisa ser feito, é toda uma burocracia, quanto tempo demora. Então, a gente tem que levar em consideração algumas variáveis conforme a operação do cliente para definir o ponto de reposição que não atrapalhe, né, a operação dele ali no dia a dia. Então, aí realmente precisa ter um tato ali com o empresário realmente, né, com a pessoa que está ali acompanhando o que tem vendido, o que tem produzido, o que precisa comprar, até chegar no número ideal. Boa. Então, pessoal, são pontos que precisam de um controle, é importantíssimo, né? Acaba que o pessoal usa muito no olho, mas realmente ter aí alguma coisa que auxilie é interessante. Então vamos lá, definam essa periodicidade, tá? E o melhor horário para poder fazer essa conferência do estoque. Não é porque o sistema está ali rodando, não é porque foi automatizado que tá tudo tranquilo. Um fato que eu conto para vocês que, primeiro, não dá para se automatizar 100%. Vou falar um caso clássico. Quem trabalha com entrada com caixa. A caixa sempre vem com a mesma quantidade? Se for, beleza. E se não, como é que faz? Ah, comprei do fornecedor, vem com 20. Ele mandou com a unidade CX. Ou caixa. Comprei de outro, ele veio lá com a unidade CX também e vem com 40. Alguns hoje até ajudam, né? Vem lá CX12, CX20, CX24, mas dá não. Tá? Então tenham sempre essa conferência aí. Opa, dúvida de novo, vamos lá. Só tem perguntado bastante, vamos lá. Vamos lá, pessoal, coloque aí no chat suas dúvidas aí. Vamos aguardar aqui o pessoal colocando. Falando em logística, qual estoque é melhor, cross-docking ou dropshipping? Eita. Roberto, posso pegar? Pode. Posso? Pode. Esse é interessante porque esses gente... dias também eu estava conversando com a Giovana da certificação digital sobre a operação de certificado, né? E passando para ela que a operação de certificado digital nossa hoje é muito parecida com uma loja virtual, só que não tem a logística, não tem a entrega para o cliente, né, do certificado digital, cartão ou token, porque o cliente vem até nós, ou agora com as renovações online, ele já está com a mídia e faz todo o processo no nosso sistema. Só que na outra parte nossa de automação comercial, a gente tem esse exemplo para dar. A gente tem aquelas questões, né, da venda dos equipamentos, né, leitor de código de barra, das impressoras principalmente, né, agora com a nota fiscal de consumidor eletrônica, né. Então é interessante passar aqui, até então, o que o Roberto passou junto com o Eduardo aí, a questão da gestão do estoque, nós estamos falando daquele estoque tradicional, que você compra, né, do fornecedor, arquiva, armazena, estoca e depois vende e depois produz conforme a sua operação na indústria. Dois exemplos aqui práticos. Nós, na nossa operação aqui até então de venda de impressoras, a gente em algumas, principalmente antigamente na parte de cupom fiscal, a gente comprava, armazenava, estocava e revendia. Depois que entrou com a parte da nota fiscal de consumidor eletrônica, nós começamos a fazer a operação de cross-docking. O que é o cross-docking? É uma operação que você não tem estoque. O cliente compra da gente, e aí pode comprar em determinados canais, pode ser por telefone, por WhatsApp, pela nossa loja virtual, ou até em marketplaces da vida, ok? Só que quando o cliente compra, a gente faz o processo de venda e depois a nossa empresa faz a compra com o fornecedor,
o fornecedor entrega a mercadoria para a gente e a gente faz a entrega para o cliente. Então, normalmente, o cross-docking, qual que é o ponto positivo? Você não tem estoque. Quer dizer o quê? Você não precisa de ficar com capital estocado, parado na empresa. Você pode girar esse dinheiro de outras formas na empresa. Porém, qual que é o ponto negativo? No cross-docking, o prazo de entrega é maior. Porque o cliente compra da gente, a gente não tem estoque para entregar. A gente tem que primeiro fazer a compra, acionar o fornecedor, esperar o fornecedor nos entregar, para depois entregar para o cliente. E é aí que entra o dropship, que ele também tem um ponto positivo de não ter estoque, mas também a entrega é imediata e não volta para a gente. Como que seria isso, Vinícius? Ao invés da gente comprar e aguardar o fornecedor nos entregar para depois a gente mandar para o cliente, o dropshipping corta essa primeira viagem. Então, o cliente compra em determinados canais comerciais com a gente e ao invés da gente comprar e pedir o fornecedor para entregar aqui para a gente para depois entregar para o cliente, não, a gente corta. A gente compra do fornecedor e ele já entrega para o cliente. Ele já faz a entrega direta. E aí você encurta uma viagem e aí você fica competitivo também no prazo e, obviamente, no custo do frete. Então, essa é a diferença aí de cross-docking com dropshipping, pensando aí, misturando um pouquinho, né, logística com estoque.